Muito bem, agora vamos falar da Odisseia no Espaço. 2001, Uma Odisseia no Espaço foi lançado na década de 60 e revolucionou muito ao trazer questões de evolução humana, violência, ficção científica, viagem espacial, inteligência artificial e filosofia. De uma maneira envolvente, o filme trouxe diversos conceitos, criando um verdadeiro espetáculo aos olhos do público. O filme, no entanto, deixou mais perguntas do que respostas. E hoje eu vou tentar te dar algumas respostas para esse filme, então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema Vídeo e hoje a gente conversa sobre um filme que é talvez o maior clássico de ficção científica dos últimos tempos. Hoje a gente fala sobre o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi dirigido por Stanley Kubrick. O filme surgiu da união de esforços entre Stanley Kubrick e o escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, ainda em 1964, com o objetivo de desenvolver o conto de Clarke chamado The Sentinel. Eles colaboraram no roteiro do filme e Clarke também expandiu a história em um romance e foi publicado após o lançamento do filme. O filme, que está sendo transmitido atualmente na HBO Max, está estruturado em 3 partes distintas e segue uma trama linear iniciada há cerca de 4 milhões de anos, quando um artefato alienígena, referido como monolito ou monólito, parece transmitir telepaticamente o conhecimento de como usar um osso como arma para o macho alfa de um grupo de macacos. E nesse momento, a história começa a ser escrita através de influências externas vindas do espaço. Está aberto aí o caminho para a evolução, e uma evolução que, entre benefícios e avanços, também pode trazer a nossa extinção. E nessa parte inicial, o artefato aparece entre macacos, alterando o comportamento desses macacos. Eles além de se tornarem mais agressivos, começam a consumir carne. Segue-se que após essa introdução, a gente tem um avanço rápido para o ano de 2001, etapa em que as naves tripuladas percorrem a Via Láctea, planetas e constelações sem riscos aparentes. A conquista humana deixou a Terra e se expandiu para o espaço. E se a gente olhar para isso do ponto de vista do ano em que a gente está agora, a gente vai ver que essa foi uma visão bastante ousada, considerando que o filme foi desenvolvido na década de 60, gente. Em 2001, segue-se a descoberta de um artefato idêntico na Lua. Há uma cena magistral aqui que sugere que o artefato está ciente de tudo o que acontece em volta dele, quando vários cientistas em trajes espaciais se reúnem em frente ao monolito para uma foto do grupo. Ele emite um grito eletrônico ensurdecedor, não muito diferente de um bebê que não coopera em um evento familiar. E tanto a segunda quanto a terceira etapas do filme nos trazem duas questões muito realistas, sobretudo quando olhadas lá da década de 60, né? A primeira questão é o quão hostil e vazio é o ambiente do espaço. Fica bastante claro que qualquer mau funcionamento ou acidente grave pode acarretar consequências fatais. A segunda questão diz respeito ao tratamento dado para uma eventual descoberta de uma inteligência alienígena. Se algo assim fosse descoberto, as autoridades considerariam as consequências de levar isso ao público, por acaso? Isso seria considerado um risco muito grande de causar pânico e uma crise existencial mundial, por exemplo? Afinal de contas, as pessoas poderiam ficar apavoradas, né? O ato final do filme nos leva ao destino do grito eletrônico e a missão do Discovery de localizar o destinatário do sinal. Esse parece ser outro monólito posicionado nas proximidades das luas de Júpiter, mas na verdade é um portal estelar ou um portal espacial. Olha que loucura isso. O filme termina e a gente fica com mais perguntas do que respostas. Eu acredito que essa foi de fato a intenção de Clarke. O astronauta bom pode ter pensado inicialmente que viajou pela metade do sistema solar e acabou no palácio do Czar em São Petersburgo, mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Muitas dúvidas ainda ficaram acerca de 2001. E hoje eu vou tentar responder algumas dessas questões que ficaram no ar. Uma primeira questão a ser respondida sobre o filme é quem, afinal de contas, criou esse artefato alienígena. O romance, que foi desenvolvido simultaneamente com o filme, deixa explícito que os monólitos foram criados por alienígenas que passaram por vários estágios de evolução, assim como os humanos. Esses alienígenas então enviaram
esses monolitos ou monólitos para a Terra, para a Lua e para Júpiter para guiar a evolução humana. No livro, o astronauta Dave Bowman conhece esses alienígenas e eles explicam o final da história para ele. Se você está gostando desse vídeo, já senta o dedo no like aí, hein? E aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. Mas voltando aqui, gente, um outro fato interessante que merece nota é que o supercomputador HAL 9000 parece até mais humano do que os próprios humanos. O HAL foi projetado para ser o computador perfeito, mas ele funciona mal e se torna mal. Para proteger a si mesmo, ele mata um dos astronautas e tenta matar o Bowman, se negando a abrir a escotilha para o seu retorno à nave. Quando o Bowman está prestes a desligar o HAL para sempre, rasgando seus circuitos, o HAL tem uma crise emocional e implora por sua vida, admitindo que ele está com medo. Também vale de observação a grande metáfora que é feita entre a nave Discovery e o destino em Júpiter. A forma da Discovery foi comparada a um esperma, enquanto o seu destino, Júpiter, é descrito como um óvulo. Quando a nave chega a Júpiter, outro monolito aparece e Bowman passa pelo portal estelar, eventualmente renascendo como uma criança estelar, aparecendo curiosamente como um feto em útero no espaço, o que abre caminho para o próximo estágio da evolução humana. O filme também não nos deixa de nos chamar a atenção para a questão da militarização dos satélites. A gente vai lembrar que o filme foi lançado na época da Guerra Fria e, nesse sentido, o roteiro original de 2001 incluía uma narração após a partida cortada do macaco jogando um osso no ar, explicando que os satélites que a gente vê contêm armas nucleares. Inclusive, tem até um trocadilho de cenas aí, quando o osso é jogado no ar, já mostra logo um satélite na sequência, né? Como na época do lançamento do filme o mundo estava à beira de uma guerra nuclear, a narração foi removida quando o Kubrick percebeu que as armas nucleares não tinham lugar na estrutura temática da narrativa do filme. Mas mesmo removendo essa narração, isso não foi suficiente para impedir que alguns espectadores lessem o filme com um comentário sobre a militarização dos satélites e o instinto de agressão da humanidade. Inclusive, esse instinto agressivo já foi retratado logo no início do filme. A sequência Amanhecer do Homem, que abre 2001, termina com um dos macacos descobrindo como usar um osso como arma. Isso é descrito como o momento em que os macacos evoluíram para os humanos. A primeira ferramenta usada pela humanidade foi uma arma, sugerindo que aos olhos de Kubrick, a humanidade é definida por sua surpreendente capacidade de violência. Mas um outro fato digno de nota é o espaço criado para uma possível comparação entre o supercomputador HAL 9000 e o monstro Frankenstein. Olha que legal isso. Como uma forma de vida sintética criada por humanos que se torna senciente e mata pessoas, HAL 9000 se equipara a Frankenstein. Alguns estudiosos notaram que, como monstro de Frankenstein, a própria existência de HAL é o que torna ele um monstro. Assim, a sua própria existência cria paralelos entre a fúria assassina de HAL e a primeira cena do monstro, a solta em Frankenstein de James Whale. Ainda falando do HAL 9000, 2001 foi inclusive um dos primeiros filmes a explorar a ética e as desvantagens da inteligência artificial. Olha que legal isso. O filme não se resume apenas a explorar a temática, mas também foi muito visionário nesse sentido, né? Então ele antecedeu muito filmes como, por exemplo, Exterminador do Futuro. Embora os computadores fossem relativamente novos quando Kubrick fez 2001, a sua história de advertência sobre a inteligência artificial ainda se mantém atual. HAL 9000, um dos muitos vilões do cinema que definitivamente merecia mais, é a representação por excelência da inteligência artificial se tornando ruim. HAL lê os lábios da tripulação, depois mata um tripulante e tenta matar o segundo também. A performance vocal estranhamente calma de Douglas Rain torna todas as aparições do personagem computadorizado arrepiantes. E isso sem contar na cena, gente, em que eu já comentei sobre a humanização do HAL, né? Que acontece quando ele fala que tá com medo e implora pela sua vida, por assim dizer. A gente também vê que a teoria do super-homem do filósofo Nietzsche foi retratada no filme. As visões filosóficas do Kubrick estavam intimamente alinhadas com as de Nietzsche, particularmente no que toca à teoria do eterno retorno, segundo a qual toda a existência é cíclica, recorrente, fadada a se repetir para sempre. O enredo de 2001 foi lido como uma alegoria para a teoria de Nietzsche de que o homem é a ponte entre o macaco e o super-homem. A sequência de abertura do filme mostra como os macacos evoluíram para humanos, descobrindo como usar a violência para ganho pessoal. E para nossa infelicidade, à luz dos eventos mundiais recentes e atuais, a tese de 2001 de que a humanidade é definida pela violência parece se tornar mais verdadeira a cada ano. Já nos momentos finais, o nascimento da criança estelar pode ser visto como a visualização da próxima etapa da evolução, que seria então o super-homem. Outro fato interessante do filme também acontece na cena do corte e marca a evolução dos macacos para os humanos. Em um momento a gente vê os macacos e de repente já estamos tão evoluídos que viajamos pelo espaço. São muitos anos de evolução marcados nesse corte. E a forma como o Kubrick faz o corte é fenomenal. A gente vê um macaco jogando o osso para cima e a câmera acompanha o osso. E no instante seguinte ele corta para um satélite flutuando no espaço, em formato e posição muito similares ao osso tirado para cima. Esse corte fenomenal, além de se referir ao que a gente falou da questão da Guerra Fria, da militarização dos satélites, mostra em poucos
instantes a evolução a partir do macaco. O filme também traz uma representação muito precisa das viagens espaciais. O retrato de Kubrick das viagens espaciais cotidianas foi de fato, estava realmente muito à frente do seu tempo. Muitos filmes de ficção científica que vieram depois retrataram com precisão as viagens espaciais, como a Gravidade, Perdida em Marte, mas a visão mais grandiosa de 2001 ainda está um pouco acima dos esforços mais tradicionais de Hollywood. A viagem espacial cotidiana é quase um sonho distante hoje, como era em 68. E embora alguns pioneiros estejam de maneira lenta, mas seguramente chegando lá, 2001 fez isso ainda em 68, fez parecer o conceito de viagens espaciais uma realidade totalmente alcançável. A importância de 2001, uma Odisseia no espaço, na história do cinema, não pode ser subestimada nem no gênero de ficção científica, nem em nenhum gênero. Até a trilha sonora inspirada se tornou lenda do cinema. Seu status icônico está garantido há mais de 50 anos e mostra poucos sinais de desvanecimento. O filme não tem uma única explicação, ou seja, ele tem várias explicações. Nesse vídeo eu abordei algumas interpretações que a gente pode extrair do filme, mas existe muita coisa que pode ser dita ainda sobre esse filme. Por isso eu já te convido a deixar aí nos comentários as suas interpretações do filme. Quem sabe eu não faço um vídeo na sequência só para comentar o que você me contou aí nos comentários. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. Aproveita para me dizer nos comentários o que você achou dessa análise e já sabe, né? Pesquisa aí o nome do canal e o filme O Série para ver se eu já falei sobre ele, se não é só me contar aí nos comentários. Valeu pela sua audiência até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.